Olá, pessoal! Olá, os que estão entrando, chegando agora para essa nossa conversa. Olá, pessoal, tá todo mundo me ouvindo? Põe um sinalzinho aí para mim, para irem me ajudando, que hoje eu tô aqui sem ajuda, numa tentativa de fazer essa live aqui com vocês, da gente ter esse bate-papo para falar de um assunto que eu acredito que seja perturbador na vida das pessoas que têm esclerose múltipla, que é a questão dos medicamentos, né? Então, o objetivo hoje é a gente conversar um pouquinho sobre como esses medicamentos chegam até esses pacientes, como que acontece as compras desses medicamentos, qual que é o processo, né, até ele ser aprovado, incorporado. Então, hoje vai ser uma conversa um pouquinho mais técnica, e eu vou pedir a ajuda de vocês para que façam perguntas e participem, né? Aí eu aprendi recentemente que todo mundo tem que apertar os coraçõezinhos para que o Instagram entenda que o assunto é relevante. Vou pedir também para que vocês peguem esse aviãozinho que aparece aí do lado e compartilhe com o maior número de pessoas para que todo mundo possa estar aqui com a gente nesse bate-papo. E que vocês puderem também salvar depois, a gente vai salvar pelo canal aqui da Bem, para vocês poderem consultar outras vezes caso fiquem com algumas dúvidas. Eu vou dar um tempinho aqui, só pra gente, uns 5 minutinhos, só pra entrar um pouquinho mais de gente, as pessoas não perderem nenhum pedacinho da nossa conversa. E eu já quero ir agradecendo aqui a Elzita, a Dona Denira, a Yara, que eu já vi que entrou, Eli, Patricinha, Michele, o Kleber, a Cássia, engenheiro aqui, não sei o nome, a Conceição, a Regina, nossa, que saudade, Andréia, o Robson, vamos ver se eu consigo ler de todo mundo, a Nathalie, a Milena. Bom, pessoal, super obrigada aqui por uma hora dessa, todo mundo já cansado, numa quinta-feira, aqui comigo pra gente ter essa conversa. Então, vamos lá. Eu já vou começar trazendo um tópico que eu acho que todo mundo ouve falar. Toda vez que a gente fala em medicamento de alto custo para tratamento de esclerose múltipla, a gente fala na Conitec. E aí fica aquela dúvida, quem é essa Conitec? Quem é essa entidade? Que instituição é essa? O que eles fazem? Então hoje aqui eu vou falar de uma forma bem simples, porque a ideia é que a gente tenha um conhecimento geral sobre esse assunto, não que a gente se aprofunde no tema de uma forma muito técnica. Então a Conitec, ela é uma comissão nacional de incorporação de tecnologias em saúde, exatamente essa é a sigla, né, Conitec. O que ela faz? Ela é uma comissão que avalia as novas tecnologias e coloca à disposição dos usuários do SUS. E essa avaliação, ela vai acontecer de várias formas, né? Por solicitação de uma indústria, que a gente chama de proponente, por solicitação de alguma associação de paciente, como a da Bem, por solicitação do próprio Ministério da Saúde, que vão levar em consideração a importância ou relevância de determinado medicamento para o tratamento de determinadas doenças. Essa Conitec, ela vai ter um processo de avaliação. E esse processo ele inicia com a proposta, né, de incorporação desse medicamento, depois vai ter uma análise interna deles, depois ela vai para plenário e aí chega uma parte muito importante que é a da participação social. A participação social é aquele momento em que nós, sociedade civil, tanto a organizada como os usuários do SUS, têm a oportunidade de dar as suas manifestações, enviar as suas contribuições para que o Ministério da Saúde, através dessa comissão, entenda se aquele medicamento, aquela incorporação vai impactar na vida dessas pessoas. Então, é muito importante quando nós, ali na Bem ou qualquer outra instituição, faz o chamamento, ou seja, quando a gente informa que tem uma consulta pública em andamento, é muito importante que os usuários emitam suas contribuições. Digam lá se é importante ter mais medicamentos para o tratamento, se não é importante, por que vocês entendem que aquelas drogas disponíveis vão ser modificadoras aí no curso da doença. É super importante essa participação e é o momento em que a sociedade tem que falar.
eu sou bastante crítica e eu falo isso na BEM, eu acho que em quase todas as vezes que a gente se encontra para falar, eu digo, pessoal, não adianta a gente reclamar só na hora que o medicamento faltar. A gente tem que participar ativamente como cidadãos, né? A gente tem que ser responsável aí pela incorporação, desincorporação, pela participação, pelo processo, né, em si, que a gente chama de participação social, que é o controle social, né, o exercício desse controle. E aí, então, como funciona aí a compra de medicamento pelo SUS, né? Alguém já fez essa pergunta? Eu entendo que é um processo bastante técnico e burocrático, mas eu quero trazer aqui de forma bem resumida para que vocês pelo menos tenham essa ideia de como é essa compra de medicamento. Eu fiz uma colinha aqui para mim, eu tô seguindo essa colinha para eu não esquecer de falar nada, né? O Sistema Único de Saúde, que é o SUS, ele é organizado em 3 componentes, então é bem importante que a gente lembre disso. São 3 componentes. O primeiro é o básico, né? O segundo é o estratégico e o terceiro é o especializado. E a gente tem um componente que ficou muito famoso recentemente, que são os programas da farmácia popular, né? Que teve muita divulgação nas mídias, na própria televisão. A gente ouviu falar muito de farmácia popular, tem aqueles encartes vermelhinhos nas farmácias. Então a gente consegue identificar esse programa, né? Mas além dele, a gente tem o básico, o estratégico e o especializado. Lembrando que a esclerose múltipla, ela está concentrada no programa que a gente chama de componente especializado. Por que é um componente especializado? Porque são medicamentos de alto custo e dedicados ao tratamento de uma doença específica que constam num documento que chama PCDT. Eu acho que todo mundo também que tem esclerose múltipla já ouviu falar nesse bendito PCDT. Daqui a pouco a gente vai falar dele. Nesse processo, que é essa aquisição, né, de compra, nesse componente especializado, a gente tem lá alguns grupos. A gente tem o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. No grupo 1, que é o que nos interessa, que é onde estão ali os medicamentos para a esclerose múltipla, o financiamento é exclusivo do governo federal, é exclusivo da União. Então, o dinheiro para comprar o medicamento, que é esses que vocês retiram na farmácia de alto custo dos estados, ele é financiado de forma integral pelo governo federal, né? E aí, o que o governo federal faz? Ele recebe a informação de compra dos estados, ele disponibiliza a compra de forma centralizada e oferta aos estados, para que os estados participem com a logística de distribuição desses medicamentos. E aí, a gente tem lá as formas de aquisição desses medicamentos, né? E a forma mais transparente em qualquer via da administração pública são as licitações. A gente sabe que o processo licitatório é um processo burocrático, mas é um processo que mais democrático, mais eficiente, que a gente vai ter menor condições aí de problemas com desvios, ou problemas de beneficiar algumas empresas ou outras. E também vale a gente lembrar que esses processos licitatórios, muitas vezes eles acontecem, e as indústrias que produzem esses medicamentos, na maioria das vezes, não são elas que vendem os medicamentos para o governo. É vendido através de distribuidores, né, especializados, que eles participam desses processos licitatórios. Até para a gente afastar aquela coisa da predileção, né, aquele conflito de interesse que ficou muito famoso aí ultimamente. E aí, quem tem esclerose múltipla, quem tem medicamento de alto custo para o tratamento da sua doença, acompanha muitas vezes rupturas nesse processo aí de fornecimento. E por que essas rupturas acontecem? Por que falta medicamento no SUS? Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? É a pergunta que a gente se faz todos os dias. Se há o financiamento, se há o recurso dedicado, se há informação dos estados para compra desses medicamentos, por que o governo federal, de forma recorrente, deixa de comprar o número adequado para atender todo mundo? E aí a gente tem vários fatores que influenciam na recorrência, né, dessas rupturas. Uma delas é que alguns medicamentos, eles são tão exclusivos, né, que alguns distribuidores dependem de que as importadoras
tenham disponíveis esses medicamentos para o fornecimento. E também tem um outro fator que ficou muito em discussão de 2017 para cá, que era assim, as pessoas ingressavam nas licitações, colocando um preço menor para poder ganhar a licitação, e quando ganhava, elas atendiam 1 ou 2 meses, 3 meses ou um período e não conseguiam cumprir os contratos porque o preço era tão baixo que ela não conseguia comprar e repassar para o governo no mesmo preço. Isso, inclusive, deu origem a uma série de investigações, inclusive pela Polícia Federal. A gente vai falar um pouquinho delas daqui a pouquinho, né? Aí essas irregularidades que a gente citou aqui tem a ver também com as corrupções, né? Então falta medicamento também por corrupção. Haja vista, se vocês derem um Google, eu fiz isso hoje inclusive, encontrei algumas operações para deflagrar as corrupções no sistema de compras centralizadas de medicamentos. Então a gente tem lá a Operação Alto Custo, que foi de 2017, a Operação Medicar, que também é de 2017, a Operação Cálice de Ígia, que é de 2017, a Operação Placebo, que é de 2018, a Operação Asclépio, que também é de 2018, e a Operação Hipócrates, que também é de 2018. Isso aqui é só um cheirinho para a gente perceber que um assunto tão importante quanto a saúde das pessoas, a manutenção de seus tratamentos, muitas vezes elas são interrompidas porque empresas e pessoas, né, de forma inadequada, se beneficiam aí de processos licitatórios, fazendo com que corrupções aconteçam. Então, eu quis contar um pouquinho, nesse momento inaugural aqui da nossa conversa, como se dá esse processo. Quem é, então, a Conitec, né? Por que ela existe? Qual é a função principal da Conitec, né? E, depois disso, como funciona essa compra de medicamentos no componente especializado, que é a esclerose múltipla. Então, só para a gente recapitular, a Conitec é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, é ela que vai avaliar todos os medicamentos que serão ofertados gratuitamente pelo SUS dentro dos programas de alto custo, dentro dos protocolos de diretrizes terapêuticas, que são os PCDTs, né? E a Conitec, ela vai fazer as avaliações desses processos de incorporação. Se a relação custo-benefício é válida, se a segurança e eficácia desse medicamento realmente é fundamental e vai impactar de forma positiva na vida desses usuários. E depois a gente conversou um pouquinho de como funciona a compra do medicamento. A gente falou que o Ministério da Saúde ele tem 3 componentes, o básico, o especializado e o estratégico, e que os medicamentos de esclerose múltipla estão dentro do componente especializado. A gente também falou que dentro desse componente especializado, a gente tem o grupo 1. E aí eu vou ser um pouquinho mais extensa aqui no grupo 1, né? Que ele é o grupo que é financiado exclusivamente pelo governo federal. Em geral, é constituído por medicamentos que representam elevado impacto financeiro, que são esses medicamentos de alto custo que a gente usa nos tratamentos de esclerose múltipla, e são indicados em doenças mais complexas, que é exatamente a realidade da esclerose múltipla, né? Então, eu acho que é importante a gente frisar bastante isso, para que quando vocês forem ter alguma discussão, ou quando vocês forem reivindicar os medicamentos, vocês saibam que a compra do medicamento ela é feita pelo governo federal e os estados e os municípios têm a obrigação de fazer as dispensação, ou seja, a logística de entrega, fazer com que esse medicamento chegue aos usuários do SUS, tá? E a gente tem também aquele grupo... Oi, será que eu voltei? Pessoal, fala aqui comigo se eu voltei, por favor, porque eu vi que deu um break aqui, apareceu uma tela pausada aqui pra mim. Então, a gente recapitulou aqui e a gente entendeu quem é a Conitec e como acontece a compra dos medicamentos. E agora, eu queria contar para vocês do tal PCDT, né? Quem é o PCDT? O PCDT é um protocolo instituído pelo Ministério da Saúde que determina as regras de dispensação de medicamentos de alto custo para determinadas doenças, né? As doenças mais graves, as doenças mais raras, as doenças que necessitam de uma condução, de uma orientação do governo federal.
Isso é feito através da Conitec, que a gente falou agora há pouco de quem era a Conitec, que é aquela comissão que avalia as incorporações de medicamentos lá no SUS. Esse protocolo, o da esclerose múltipla especificamente, ele foi instituído por uma portaria que chama Portaria número 3 de 2021, que é de agora, ela é recente, é de fevereiro desse ano. Esse protocolo diz lá quem são os pacientes que serão recepcionados para tratamento medicamentoso pelo SUS. E para a gente, é importante que a gente saiba que dentro do conceito de tratamento para o SUS, eles vão recepcionar a esclerose múltipla na forma recorrente e remitente, ou aquela surto-remissão, e a secundariamente progressiva. O PCDT não recepciona os pacientes pediátricos e também não recepciona os pacientes com primária progressiva, que essa é uma discussão não só da BEM, mas de várias associações aqui de esclerose múltipla. A gente participa de alguns grupos para que a gente tenha um protocolo mais inclusivo, né? Que ele possa recepcionar também os pacientes, crianças, que a gente tem um número crescente na BEM, inclusive a gente teve várias reuniões recentemente para estabelecer alguns critérios de tratamento para essas crianças, e também os pacientes com primária progressiva, porque hoje a gente já tem medicamentos que têm indicação em bula para o tratamento da forma primária progressiva, né? Nesse protocolo, a gente também vai ter a questão dos exames necessários para que essas pessoas possam ingressar no SUS para retirar os medicamentos de alto custo. Ele diz que lá que um dos critérios é o critério de McDonald, que exige que a pessoa faça o exame de ressonância magnética. Por que, Sumaia, você está falando isso? Eu estou falando isso porque a gente sabe que a jornada do paciente com esclerose múltipla, da pessoa com esclerose múltipla, entre a suspeita do diagnóstico e a confirmação do diagnóstico, ela é muito longa. E uma das razões da extensão, né, do alongamento aí desses prazos, é justamente não ter equipamentos de ressonância magnética para que essas pessoas possam ter a confirmação dos seus diagnósticos. Então, uma das coisas que a gente vem discutindo é que esses médicos tenham condições de fechar o diagnóstico com os exames clínicos apenas, né? Que se o médico for um especialista, ele tem condições de garantir que aquele paciente tem ou não o diagnóstico e essa pessoa possa, o quanto antes, ingressar num tratamento, né? E ter aí um controle mais efetivo da sua doença. A gente sabe que esses medicamentos, eles são modificadores da doença, né? Ou seja, eles vão impedir que essas pessoas tenham uma progressão acelerada e com isso a gente vai garantir que essas pessoas tenham mais tempo de vida independente, mais tempo de produção na sociedade, né? Que eu acho que é o que todos nós aqui buscamos, né? Qualidade de vida para as pessoas com esclerose múltipla. É importante a gente falar também que esse protocolo, ele é dividido em linhas terapêuticas. Sumaia, o que é isso? Então, vamos lá. As linhas é uma forma que a Conitec, o Ministério da Saúde, entendeu necessária, porque o Brasil é um continente. A gente sabe que nos grandes centros, eu não sei se essa audiência que está me assistindo estão todos aqui em São Paulo ou em alguma das capitais dos estados, mas a gente sabe que tem cidades e lugares muito distantes que muitas vezes não tem um médico especialista, sequer tem um médico neurologista, né, que poderiam ali validar, prescrever ou acompanhar o tratamento dessas pessoas. E que nesses casos é importante ter um protocolo para que as pessoas, esses médicos, eles possam seguir, né, uma orientação. Ai, que legal, as pessoas estão dizendo aqui, ó, tem gente do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Ceará, obrigada, viu, pessoal? Valeu. E aí, eles desenharam em linhas. O que a Conitec recentemente fez, e lá pela BEM a gente publicou isso, a gente chamou as pessoas a participarem dessa consulta pública, a gente pediu para que a gente pudesse ter uma flexibilização nessas linhas terapêuticas, que muitas vezes o paciente tem o diagnóstico, mas ele já está em alta atividade, e que os medicamentos de primeira linha, eles não seriam tão eficientes no controle dessa doença, e que ele precisaria já ingressar num medicamento de segunda ou de terceira linha. E o protocolo sendo engessado não permitiria essa migração entre as linhas. Então hoje a gente tem um protocolo que diz assim, lá na primeira linha eu tenho as beta-interferonas,
o acetato de glatiramer, a teriflunomida e o fumarato de dimetila. São 4 medicamentos que estão disponíveis para os pacientes em primeira linha, ou seja, eu tive o diagnóstico, vou entrar com medicação e são esses os medicamentos que seriam recomendados logo de início. A pessoa apresentou falha terapêutica ou impossibilidade de uso de qualquer um desses medicamentos da primeira linha, eu vou seguir para a segunda linha. Fingolimod, né, que seria um dos medicamentos, já na segunda linha. E na terceira linha, a gente teria o natalizumab, o fingolimod e agora, recentemente, o alentuzumab, que foi o medicamento que foi incorporado por último, né, o mais recente. Lembrando também que os protocolos, eles falam daqueles medicamentos para controles dos surtos, né, que são aqueles que a gente submetido o paciente no momento das internações, quando eles têm um surto. Por que eu tô falando tudo isso aqui para vocês? Por que é importante a gente ter esse conhecimento? É muito comum na ABEM e é recorrente nós recebermos vários e-mails, várias mensagens por WhatsApp, das pessoas assim, aborrecidas com a falta de medicamento, ou muitas vezes sem entender por que essa falta acontece de forma recorrente. A gente tem ações civis públicas, a gente tem contato com o Ministério Público, a gente tem contato com com o próprio DAF, que é o Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde. A ABEM provoca contato com eles, informando através de ofícios essas faltas recorrentes. Mas eu entendo que recentemente eu fiz um curso muito interessante que era sobre alfabetização sanitária, que o paciente bem informado, que a pessoa bem informada dos seus direitos é muito mais vantajoso para o tratamento. Porque muitas vezes eu vejo e eu fico inconformada que pessoas se conformam porque o medicamento está atrasado, porque o medicamento faltou, ou porque é muito longe para eu buscar o medicamento, então eu acabo não indo buscar e perco o meu tratamento, né? Então, a ideia da gente ter esse bate-papo aqui é de dizer para vocês que o SUS é para todos, né? Se a gente está lá incluído nesses tratamentos, se eu tenho um protocolo e se eu tenho os medicamentos disponíveis nesse protocolo, e se eu sou um paciente crônico, como é o paciente de esclerose múltipla, esse medicamento ele não pode faltar. E se ele falta, acontece um problema muito grande no decorrer do tratamento. Muitas vezes o impacto, né, agora, a gente fala muito com o Dr. Guilherme lá na BEM, e ele fala muitas vezes isso, que o problema não é ficar 1 mês, 15 dias sem o medicamento. O problema está quando esse paciente a longo prazo tem interrupções constantes nesse tratamento. Né? A gente sabe que alguns dos medicamentos que compõem lá no nosso protocolo, inclusive, são medicamentos que se o paciente ficar mais de 15 dias sem recebê-lo, ele tem que ser submetido a procedimento de primeira dose, ele tem que ser internado, ele tem que fazer eletro, né? A gente sabe das dificuldades que é hoje uma pessoa se locomover, principalmente nesse período de pandemia, né? Ficar exposto em ambiente lotado, com aglomeração de pessoas. Então, a nossa ideia desse bate-papo é instruir, é para que você, usuário do SUS, paciente de esclerose múltipla, saiba que existe uma comissão de incorporação, que essa comissão é que faz as análises de todos os medicamentos que serão incorporados e distribuídos gratuitamente pelo SUS. É que você, paciente, saiba que o processo de compra, que os medicamentos de esclerose múltipla estão dentro de um componente chamado componente especializado e que a compra é centralizada e feita pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde e que é repassado pelos estados para que os estados façam a logística de distribuição. E é importante que você, no seu estado, fiscalize. Né? Eu falo isso com as associações regionais, nos nossos encontros, a gente tem um grupo que chama PAP, né? E no PAP, a gente conversa muito com as associações regionais, o que o seu estado está informando para o governo federal. É a mesma coisa do que o governo federal está mandando de medicamento? Se o estado está fornecendo uma informação que eu tenho 20 pacientes e o governo manda 10, a gente tem uma falha na compra desse medicamento. Agora, se o meu estado está informando e não está atualizando essas listas também para o governo federal, a gente vai ter também um prejuízo aí na dispensação desses medicamentos.
Então é importante que nós também façamos o nosso papel, que é de fiscalizar, que é o controle social, é a participação social, é como nós, cidadãos, podemos nos mobilizar para que essa máquina pública funcione melhor e ao nosso favor. Então, a gente falou da Conitec, a gente falou do processo de compra e a gente falou do protocolo, que é o PCDT. Então, se alguém tiver alguma dúvida e quiser me mandar aqui, fiquem à vontade. O objetivo dessa live é que fosse uma conversa de 30 minutos para não ficar maçante por conta do tema e por conta do horário. Mas também eu não quero deixar de responder nenhuma das perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida sobre incorporação, processo de ingresso nas farmácias de alto custo, por gentileza, podem mandar por aqui. Eu vou tentar responder, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha aqui agora só para eu não perder ninguém, tá? Ó, tem uma pergunta aqui, se o Alentuzumab está incorporado no SUS. Sim, o Alentuzumab foi o último medicamento a ser incorporado no SUS, então ele já está disponível. É que funciona assim, quando o medicamento ele é incorporado, o gestor ele tem 180 dias para realizar a compra. Então, assim, entre a incorporação e o efetivo cumprimento, né, a chegada desse medicamento, a gente tem esse lapso temporal. Honestamente, eu acho que é um romantismo em relação à judicialização da saúde desnecessário. A gente sabe que no nosso país a judicialização é um meio de acesso. Eu acho que a gente não pode negligenciar isso. Muitas vezes as pessoas deixam de fazer as compras de forma mais eficiente, entregar esses medicamentos e vão fazer isso quando a pessoa judicializa, né? Então, muitas vezes, forçar através de uma ação judicial acaba resolvendo um problema que o administrador, o gestor, já deveria ter realizado sem que tivesse essa provocação. Eu nunca recomendo a judicialização. Eu acho que o direito ele é coletivo, quando a gente faz as compras de forma centralizada, em maior quantidade, o governo federal ele consegue otimizar os recursos, comprar mais medicamentos para atender o maior número de pessoas. Mas a gente não pode ser também xiita e rígido, achando que a judicialização não vai promover o acesso. A judicialização acaba promovendo o acesso por essa via, tá? Aí eu acho que eu respondi essa pergunta da um dia de cada vez. Lu, deixa eu ver aqui. A cladribina, nunca sei falar esse nome, que é esse medicamento novo, ainda não está e não tem nem proposta ainda de incorporação. A gente está todo mundo aí na expectativa de que aconteça nos próximos meses, né? Que realmente é um medicamento que está sendo esperado não só pelos pacientes, mas também pela sociedade médica, né? A gente viu nos últimos congressos. Paciente com JC positivo entra em qual protocolo? Então, paciente com JC... Gente, eu não sou médica, tá? Eu sou advogada. Então, o primeiro passo é conversar com o médico. A gente sabe que o paciente que tem indicação para o uso do natalizumab, tem o JC positivo, ele tem alternativo ao alentuzumab, que foi recentemente incorporado. Então, isso, eu estou dizendo que está no relatório da sociedade, que está lá na consulta pública e é um dado que está disponível no site da Conitec. Inclusive, eu deixo aqui um convite para vocês. Entrem no site da Conitec, peguem o protocolo da esclerose múltipla e acompanhem tudo que está lá, é super importante. O site é conitec.gov.br, é CONITEC, C mudo no final, .gov.br, é bem facinho, é fácil de navegar nele, é super importante que vocês conheçam. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Trabalho no Ministério da Saúde, acompanhei o passo a passo da última aquisição do natalizumab. Que bom, que bom. Fico bastante feliz de saber que tem pessoas que trabalham lá e que estão participando aqui com a gente. O que significa demanda reprimida? Estou iniciando o Tecfider e a farmácia de alto custo deu a justificativa pela demora. Então, a demanda reprimida é aquilo que acontece quando eles não têm desculpa para dar para a gente. Ou seja, as pessoas demoraram para fazer a solicitação, todo mundo fez a solicitação ao mesmo tempo, então a demanda estava reprimida e não está mais, ou seja, teve muita oferta e eles não tiveram tempo de se programar. Como a compra é federal, a Secretaria de Estado não teve tempo de informar o governo federal
para realizar essa compra em tempo de fazer a dispensação. É isso que quer dizer, tá? Espero que eu tenha respondido a pergunta do Rubens. Aí depois o que eu faço? Estou aguardando meu medicamento há mais de 50 dias. Até acionei a ouvidoria do SUS, o que eu faço é diagnosticada há 3 meses. É a Rosa Mel. Rosa, se você tem um recém-diagnóstico, quando a gente emite aquela LME para ingresso lá na Secretaria de Saúde, o Estado ele tem 90 dias para o cumprimento da primeira dispensação. Então, estaria ainda... A gente entende que o dever legal, né, não é o mesmo que o dever moral. Se a pessoa precisa do medicamento, tem indicação, o Estado deveria cumprir. Mas a gente sabe que a administração pública também tem um rito, eles têm um processo. E como eu disse, a compra é centralizada, é feita pelo governo federal. Então o Estado ele tem que planilhar esses pacientes novos, encaminhar para o governo federal, ele tem que fazer as licitações se não tiverem em estoque, comprar e repassar. Por isso que essa primeira dispensação geralmente acontece em 90 dias, tá bom? Vamos ver se tem mais gente aqui me fazendo perguntas. Sobre o Centro de Referência de Esclerose Múltipla, como é implantado em um estado, como podemos contribuir nesse sentido? Lu, acontece o seguinte, para o Ministério da Saúde, oficialmente, não existe Centro de Referência em Esclerose Múltipla. O que existem são hospitais que têm seus profissionais dedicados e esses profissionais dedicados chamam a responsabilidade para se intitular como centro de referência. Então, são hospitais que eles vão atender neurologia de uma forma geral e dentro de neurologia eles vão ter uma subespecialidade que seria esclerose múltipla, né? A gente nomeia de forma oficiosa, né, porque não é oficial, alguns hospitais como centros de referência, mas nem sempre eles não têm uma indicação oficial do Ministério da Saúde. Então, a forma de você poder contribuir, se você é um profissional da saúde e queira fazer um trabalho voluntário, acredito que você tem que buscar as ligas, né, de medicina, as ligas de neurologia ou os próprios coordenadores desses centros, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Eu passei uma pergunta aqui para cima, eu vou voltar. Alguém me perguntou, ainda estou esperando liberar o SUS a ressonância. Exatamente. A gente sabe da demora que é. E é por isso que uma das nossas batalhas é para que a gente tenha um diagnóstico facilitado. A BEM vai entrar agora, a gente tem um projeto de lei, logo mais, eu peço para que vocês acompanhem as nossas redes sociais, a gente já enviou esse projeto de lei para a Casa Legislativa, com uma lei pedindo o prazo máximo de 180 dias para que esse paciente tenha a definição de diagnóstico. A gente sabe que a maioria dos medicamentos disponíveis hoje para esclerose múltipla, eles têm uma melhor eficiência, uma melhor eficácia a longo prazo, se iniciados naqueles 6 meses, né, de diagnóstico. Então, não faz muito sentido a gente hoje começar a tratar uma pessoa com esclerose múltipla depois aí de CC, muitas vezes de 2, 3 anos de diagnóstico. Ai, pessoal, o telefone tá tocando, só um minuto, que eu vou desligar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ó, pessoal, eu acho que eu respondi todo mundo. Coloquem novamente aqui as suas perguntas, caso eu não tenha passado, não tenha conseguido ler. Porque depois dos 40, a gente não enxerga essas letrinhas. Mas vamos lá. Então é isso, eu vou encerrando por aqui. Quem tiver mais dúvida e quiser usar os canais de comunicação da BEM, eu vou deixar o meu e-mail aqui. Vocês podem mandar as perguntas no abem@bem.org.br. É um canal de informação. A gente demora um pouquinho, mas a gente responde todo mundo que envia as perguntas.
Eu quero também aproveitar e fazer um convite para que as pessoas curtam as nossas páginas das redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube. No YouTube tem vários vídeos super legais, com muita informação, então acho que vale a pena vocês participarem. Ó, chegou uma perguntinha aqui, eu fiz o exame do líquor, super caro, e para solicitar a medicação no SUS não pediram. Exatamente. Inclusive, recentemente, a gente teve uma polêmica com relação ao exame do líquor, porque algumas secretarias de saúde estavam exigindo esse exame para que o paciente ingressasse com o medicamento de alto custo. Lembrando que o SUS não pode exigir nenhum exame que ele não suporte de forma gratuita, tá? Então, os exames complementares, eles não são obrigatórios para inclusão nos medicamentos de alto custo. Basta a confirmação do diagnóstico com a ressonância magnética. Então, o exame indispensável é a ressonância magnética. O líquor não é necessário. O líquor, muitas vezes, ele é utilizado como uma opção de diagnóstico, né, do médico, tá bom? Ai, Yarinha, linda, obrigada. A Yara tá agradecendo. A Wanda, ai, Wanda, que saudade, não te vejo há um tempão. Aí, tem uma pergunta do Rubens aqui, vale a pena judiciar nesse caso de demanda reprimida? Se for muito, se você já está esperando há muito tempo, vale, né? Se você precisa iniciar o tratamento e já passaram esses 90 dias, eu acho que vale a pena sim nesse caso, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém, porque eu não gosto de deixar ninguém falando sozinho, que eu me sinto mal depois. Kleber, beijo, querido. Obrigada a você por estar aqui comigo. Se eu for morar em outro país, posso continuar recebendo o meu remédio? Ó, inclusive, eu vou até falar para essa pessoa que eu não sei, não consigo entender o nome. Ficar esperta que o próximo Informa Bem vai trazer um artigo exatamente sobre isso. Então, eu já vou te dizer, desde já não pode, tá? Se você muda o seu domicílio fiscal, contributivo, você muda, inclusive, seu status em relação ao SUS, né? Você deixa de estar ali coberto. Lembrando que a integralidade, a universalidade do SUS é para brasileiros residentes, né? E os brasileiros não residentes que mudaram seu domicílio fiscal, eles também, eles perdem aí esse benefício, ok? Mas eu convido a ficar esperto quando sair o nosso artigo lá no Informa Bem, que logo mais já vai estar disponível, tá bom? Marcelinho, obrigada. Obrigada, pessoal que está agradecendo. Eu que agradeço por vocês. Aí tem uma pergunta, se a esclerose múltipla pode ser um impeditivo para admissão. Não tem nada a ver com o tema daqui do nosso assunto, mas eu vou te responder. Então, pode, né? A gente, infelizmente, tem o estigma da doença. As pessoas ainda não sabem. Nós, aqui no Brasil, a BEM é a única associação filiada à MSIF, que é a Federação Internacional de Esclerose Múltipla, e a gente faz campanhas massivas de conscientização sobre a esclerose múltipla para que as pessoas afastem esse estigma. Não é uma doença de louco, não é uma doença de idoso, a pessoa não está demenciando, que é uma dos estigmas, né? Falar, ele está esclerosado, né? De forma muito pejorativa. É uma doença que acomete adultos jovens na fase produtiva da vida, que muitas vezes eles vão precisar de algumas necessidades especiais, mas que eles têm possibilidade de produzir na sociedade. Infelizmente, a gente ainda conta com uma sociedade retrógrada, né? E que não estão ainda avançados para essas nomenclaturas. Então, todo o nosso esforço é para conscientizar as empresas, os empregadores, as nossas campanhas, é para que mais pessoas conheçam esclerose múltipla e entendam que essas pessoas, elas podem conviver de forma harmoniosa na sociedade. Rubens, eu que agradeço a sua participação. Obrigada, Lu, obrigada a todo mundo. Olha, eu acho que agora eu respondi todo mundo. Então, pessoal, um beijinho para todos, eu aprendi a fazer coraçãozinho. E um beijo grande e fiquem atentos aí. Ó, eu quero ir embora, vocês não me deixam. Com relação ao concurso público, tem que olhar os editais. Os concursos públicos federais, a esclerose múltipla está lá no Estatuto do Servidor Público Federal como doença grave, né? Então, muito provavelmente, os federais você não vai conseguir passar nos exames periciais. Mas os estaduais e os municipais que não tiverem a indicação explícita da esclerose múltipla é liberado. Lembrando que a esclerose múltipla ainda não está incluída nas vagas PCDs, então não teria aí o critério das vagas especiais, tá bom? Pessoal,
Um beijão para vocês, super obrigada pela audiência e fica atento aí acompanhando a gente aí nas redes, tá bom? Beijo, obrigada!